dia, meus queridos juvenis. Hoje, 12 de dezembro, dia que nós comemoramos o dia da Bíblia. Mas mais uma vez estamos juntos para estudar a Palavra de Deus e saber qual é a vontade do Senhor para cada um de nós. Mas vamos começar nossa EBD com uma oração, agradecendo a Deus por esse momento, pedindo a bênção dele sobre nossas vidas. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais um momento que estamos diante da Tua Palavra. Te suplicamos o Teu favor, Senhor Deus, suplicamos perdão pelos nossos pecados e te pedimos que fale aos nossos corações, Pai. Fale, que nós possamos ouvir e viver conforme o Teu querer. Recebe nossas vidas, Senhor Deus. É no nome de Cristo Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Então hoje, para a gente pensar um pouquinho a respeito da palavra do Senhor, eu trouxe alguns textos bíblicos só para a gente pensar. Não vamos nos aprofundar tanto por questão de tempo, mas lembrar que a palavra de Deus é a Bíblia, né? Ela é a palavra de Deus escrita. Nós temos lá em 2 Timóteo 3,16 o seguinte texto: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita porque o próprio Deus inspirou a sua produção, a sua escrita. A Bíblia também é a palavra de Deus escrita porque o Espírito Santo inspirou seus autores. Nós temos lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, o seguinte texto: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então Deus inspira, Deus move esses autores a registrarem a palavra de Deus, a escreverem a palavra de Deus. Na sequência, nós temos que a palavra de Deus ela é verdade. E por que a palavra de Deus é verdade? Porque a Bíblia, cada palavra dela, ela se prova verdadeira. Provérbios 30, versículo 5, diz da seguinte forma: toda palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam. E essa ideia de pureza é justamente que não tem mistura, que não é envolvida. A gente não está falando de palavras parcialmente verdadeiras, mas a gente está falando que a palavra de Deus em sua totalidade, de forma completa, ela é pura, ela é verdadeira e por isso ela é um escudo para aqueles que confiam nela, que creem nela. A Bíblia é a verdade também porque Deus não mente. Deus ele não se arrepende, muito pelo contrário. Deus ele cumpre tudo o que ele diz. Há um texto lá em Números capítulo 23, versículo 19, que diz da seguinte forma: Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Isso lá no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós temos também o próprio Cristo Jesus dizendo: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Todas as coisas são passageiras, são transitórias, mas a palavra de Deus, ela não. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Jesus, lá em Mateus 24, disse exatamente isso. Então a palavra de Deus, a Bíblia, né, é a palavra de Deus escrita. Por quê? Porque o próprio Deus a inspirou, porque o próprio Espírito Santo guiou, inspirou os autores. A Bíblia ela é a verdade, porque cada palavra de Deus se prova verdadeira, porque Deus ele não mente, muito pelo contrário. Ele não mente nem se arrepende, mas ele cumpre tudo aquilo que diz. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela sai com um propósito, e esse propósito ele se cumprirá. E aqui Jesus mais uma vez reforça que as palavras dele permanecerão para sempre.
Então, diante dessas duas verdades, o que a gente pede a Deus? Nós pedimos a Deus para que Ele nos dê ouvidos para ouvir e olhos para ver. Que como o salmista, lá no capítulo 119, versículo 18, todo esse salmo, Salmo 119, ele é um texto dedicado à palavra de Deus, à confiança na palavra de Deus. É um texto muito bonito que vocês deveriam ler mais tarde. O salmista ele diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então pedi, ó Deus, me dê olhos para ouvir. Ainda no Salmo 119, agora no versículo 12, o salmista diz da seguinte forma: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Então, Senhor, eu tenho crido que a Bíblia é a tua palavra escrita. Eu tenho crido que a Bíblia ela é inspirada pelo teu Santo Espírito. Eu tenho crido que ela é verdade, ela se prova verdadeira a cada passo, a cada momento, na vida dos meus irmãos e na minha própria vida. Eu tenho crido que o Senhor não mente, que o Senhor não se arrepende, que o Senhor não engana, não brinca com as nossas vidas, muito pelo contrário. O Senhor cumpre todas as tuas palavras. O Senhor diz, e essa palavra se cumpre, ela vai com o propósito dela e ela se cumpre. A sua palavra de fato permanece para sempre. Então, Senhor, me dê ouvidos para ouvir. Quando a tua palavra está sendo pregada, quando eu estiver lendo a tua palavra, me dê olhos para compreender, Senhor Deus. Toca o meu coração, fala comigo, porque eu preciso ouvir a sua voz. Que essa seja a nossa oração. Que assim a gente possa colocar em prática esse ensino de hoje. Pega a sua palavra, pega a Bíblia, leia, tenha contato com ela, intimidade com o texto que Deus deixou para cada um de nós. É no dia a dia, no passo um atrás do outro que nós vamos conhecendo a palavra de Deus e passamos a viver para a glória de Deus. Amém? Então vamos orar para agradecer a Deus. Nós te louvamos, Senhor, por mais um momento, mais uma oportunidade de aprender de Ti e da Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Senhor, nos guarda com a Tua santa palavra, que é escudo para aqueles que nele se protegem. Senhor, nos ensine, Pai, nos guie, para que possamos manejar bem a Tua palavra, pôr em prática a Tua palavra, amar a Tua palavra, ser consolado por ela, Senhor Deus, e também pregar a Tua palavra àqueles que fazem parte da nossa vida, que estão ao nosso redor. Fica conosco, Pai, recebe a nossa vida como louvor, como gratidão a Ti, Senhor Deus. Glorifica o Teu santo nome em nossas vidas. É no nome de Cristo Jesus que eu oro e te agradeço. Você tenha um domingo maravilhoso na presença de Deus. Amém?